Olá, bom dia. São 3:30 da manhã. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, no nosso curso Projeto Caribou, que é dado por videoaulas. E a série é A Densa Selva da Magia. Nós estamos no capítulo que tem o título de Danae. Danae é um pseudônimo para uma criatura lindíssima. Nós já explicamos que eu encontrei pequenininha e depois eu a encontrei já moça, quer dizer, já adulta. Então, dissemos a vocês que nós tínhamos aqui o perfil dela mais aproximado. Vou mostrar novamente. Ela é lindíssima. Então, o rosto dela era muito semelhante ao que está aqui. Aqui nós temos o detalhe do Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Então, era ainda, para mim, assim, a mulher mais bela que eu já vi. E eu a recriei, na verdade, porque ela era uma pessoa, era um cavalo chucro, era um burro chucro. Mas eu domei esse burro exatamente devido à necessidade dela, claro, né? Então, quando a gente age pela necessidade e conveniência. E aí nós falamos isto na passada, no vídeo passado, né? Nós chegamos a dizer a vocês que ela teve uma necessidade. Eu a conheci pequena, depois ela se tornou aquela mulher linda e ela teve um problema que foi um desengano amoroso e uma notícia muito triste. Ela sofria de vulvodínia. Então, um noivo, era um noivado que promissor, os pais dele eram industriais ou industriários, acho que é industriários, possuíam, trabalhavam na indústria, eram donos de indústria, e então ele percebeu que ela tinha vulvodínia, já estavam praticamente noivos, então ela sairia da casa de vila, que é como eu moro, e iria morar com ele numa mansão, né? Os pais dele moravam numa mansão. Mas, quando ele a enganou, ela disse que foi enganada, e os pais dela também, porque os pais dele tinham ido, nunca ela tinha saído de casa sozinha com ele. Os pais dela não deixavam. Era uma vigilância muito ferrenha. Mas, neste dia, ele conseguiu um artifício. Os pais dele estavam em São Paulo, resolvendo negócio lá para a indústria deles, e ele mentiu, dizendo que os pais queriam conhecê-la. Os pais dela, então, deram um voto de confiança a ele e deixaram que ele levasse-a de carro, né? Ele tinha automóvel, eu não sei qual era, mas eu suponho que devia ser de grande porte, e na verdade a casa estava sozinha. Chegaram na casa dele e ele tentou, então, deu bebida a ela, né? Deu champanhe, ela bebeu e quando ela ficou um pouquinho tonta, ele então foi suavemente e sutilmente levando ela até o ato sexual. Então, mas não conseguiu penetração. Ela era virgem, então nunca tinha sofrido, nunca tinha experimentado o gozo sexual, nunca tinha sido penetrada. E ele não conseguiu porque ela sofria de vulvodínia, não se esqueçam, vulvo, de vulva, e dínia, completando a palavra ainda, deve ser grega, mas não procurei saber, que é uma extrema sensibilidade da mucosa vaginal. Isso vai ser muito importante. Ou seja, quando ele conseguiu, através das carícias, tirou a blusa, depois foi acariciando, beijando, depois tirou a calça jeans, ela gostava de usar calça jeans, depois tirou, em suma, desnudou-a toda, mas ao tentar a penetração, ela chorava de dor e se afastava dele. Então ele se afastou dela, acabou a ideia do noivado e ela começou a decair, porque ela já estava com a vida toda programada e então adoeceu. O pai não sabia o que era essa história. Ela manteve para si, só se abriu para mim, mas aí ela caiu. A vida perdeu o sabor, porque ela já tinha construído todo um futuro e de repente caiu. E o rapaz passou por canalha, porque ele já sendo quase noivo, não indo mais até a casa dela, porque
como ela queria explicar, né? Os pais, ninguém sabia que ela sofria dessa doença. É um mal congênito incurável. E então, ele passou por canalha, não apareceu mais lá, ela não disse nada, mas houve uma repercussão muito grande. Ela sofreu um trauma, que acentuou outros que ela teve na hora do nascimento. Isso aqui, não vou chegar até isso, mas fiz uma regressão com ela. Então isso acentuou esse trauma, ela perdeu o gosto pela vida. Então não havia mais sentido para viver. Então ela foi decaindo, ficando triste, ficando encafifada, assim que a gente chama lá no meu Nordeste, e o resultado na vida é que ela passou a não ter, no segundo ano, isso aconteceu do primeiro ano do terceiro grau para o segundo ano do terceiro grau. E ela começou a cair. Então a primeira prova que ela fez na Universidade Federal já foi um desastre. Então, todo o prognóstico apontava para a reprovação final. Quer dizer, os 2 anos seguintes, o segundo e o terceiro, ela iria ter notas ruins e não ia passar no curso de Química Industrial. Então, foi quando o pai dela levou-a até mim. Porque não sabia o que era, achava que era enfeitiçado, que tinha enfeitiçado ela. E como eu sou um mago, né, representado no tarô por essa carta, né? Na verdade o Hierofante não é o Papa que é no tarô de Marselha, feito na Idade Média para enganar a igreja, mas na verdade esse é o símbolo do tarô do mago, e então que pode invocar as forças brancas, cinzas e negras. Né? Já mostrei no início como é que eu fiz magia branca, depois mostrei que eu fiz magia cinza quebrando todo o corpo de uma pessoa que me ameaçou com um revólver, mas pedi a Javé permissão para isso e ele me deu. Né? E agora eu estou, então, diante da minha bela ninfeta. Ela já me conhecia, me tinha uma admiração enorme, claro, né? Eu tinha uma imagem fabulosa, e eu comecei, então, o processo de recriação dela, ou seja, ela estava destruída por dentro. E então aqui seria o quadro que poderia representar isto muito bem, né? Aqui Vênus sendo criada por Zeus dentro de uma concha saindo das espumas do mar. Foi esse o processo que nós idealizamos. Idealizamos e realizamos. Realizamos porque ela foi realmente inteiramente reconstruída. O objetivo final, simbolicamente, seria levá-la a um estado que nós católicos chamamos de o paraíso, que é representado por Fra Angélico aqui. Não, Fra Angélico, que seria a glória. Aí seria num ponto máximo no céu, mas isso aqui pode ser experimentado já na Terra, cada vez que você chega a um estado de triunfo, que para você é total. Então, esse foi o assunto do vídeo passado. Repetir aqui para vocês, quem não viu o vídeo passado, então ter aqui. Então, assim que ela chegou, o pai deixou-a comigo, foi embora, e então eu fiz uma jogada de tarô. Já disse isso a vocês. Mas eu vou agora aproveitar e fazer meu marketing. Por favor, graças a Deus, estamos já em 783 inscritos. Joia. Muita gente tem colocado joinha, mas ainda tem poucos. E pouquíssimos têm feito as doações. Eu não sei porquê. Eu tenho 8 mil visualizadores, mas apenas 4 fazem pequenas doações. No meu curso secundário, que é quem quer ampliar o conhecimento de uma videoaula, inscreve-se no Colégio dos Magos Caldeus, e aí essa videoaula, uma só, vai ser desdobrada em 4 aulas de 1h30 cada. Portanto, uma mensalidade, um mês, cada aula por semana, um mês, cada aula custando R$100. Aliás, a mensalidade custando R$100, e o que eu acho que é acessível a todo mundo, mas eu digo à pessoa, se você puder mais, dê mais, se você não puder, dê menos. Então aí fica, o preço não é, portanto, pago, né? Porque o que eu faço não tem preço. Então, o primeiro jogo que eu fiz para ela, lembro do Pix, né? Quem quiser fazer a doação, ou os meus alunos do Colégio Mago Caldeus, né? Os meus alunos, os 8 magos que já estão formados,
é 223-992-67753. É o meu CPF. O jogo que eu fiz para ela, já mostrei para vocês, dizia que ela podia facilmente ser levada o destino ser recriada. Aqui essa carta significa um bom destino, podia levá-la a isso. Então, a primeira carta, beleza, já pude garantir a ela, ó, você vai ser totalmente redirecionada. A segunda carta era essa aqui, através de um processo. Esse processo seria o Tantra Yoga, simbolizada por esta carta, exatamente aqui a vagina dela, e aqui seria ela ou eu, né? De modo que fosse aberta e não precisava a penetração, porque o Tantra Yoga tem desde simplesmente admirar a beleza das pessoas ou chegar até o ato sexual completo. Então, ela aceitou e eu fiz mais. Eu combinei a meditação com o Tantra Yoga. Então, as duas coisas. Aqui nós temos o Tantra e aqui nós temos a meditação. Já mostrei a vocês outras vezes. Então, foram os dois métodos mais utilizados. Aqui nós temos um Bodhisattva, que é uma pessoa, aqui não sei se é mulher ou homem, em estado de meditação. A posição não importa, a perninha dobrada ou não, sentado ou não, deitado ou não, no chão ou numa cadeira, não importa. Já mostrei a vocês essas figuras. Aqui nós temos a figura clássica no chão. Essa é a figura clássica de um monge tibetano. Então, eu combinei a meditação com o Tantra Yoga. Resultado, fiz a meditação tântrica. A meditação tântrica, que é uma combinação da meditação com o Tantra, então é sucesso total. É a maior arma que eu conheço para qualquer coisa. Já disse, tiramos uma pessoa da UTI que já estava condenada porque sofria de bulimia. Comia, vomitava. Chegou a um momento em que os médicos disseram que não tinha jeito. Ela iria morrer. E aí uma parceira minha de Tantra, que era a prima dela, me pediu ajuda e nós fizemos o Tantra. Era uma parceira que compreendia perfeitamente, era um par perfeito. Eu tive vários pares perfeitos. E nós fizemos, e ela pediu um prato de sopa e dali para frente comeu. Vocês terem uma ideia do que era. Depois nós vamos explicar detalhadamente, talvez no vídeo seguinte, que aqui nós vamos falar exatamente, eu fiz magia negra. Então, aqui foi o processo de construção. Através do Tantra Yoga, então, ela se tornaria meu par tântrico perfeito, como aquela outra que teve a prima tirada da UTI, né? Era só ela querer, e eu a instruí dizendo que era o Tantra, ela estava completamente aberta. O Tantra é hindu, Yoga também é hindu, então a meditação, uma técnica hindu, com o Tantra Yoga, que é uma técnica hindu. Ela aceitou facilmente, expliquei tranquilamente que nós teríamos, mas aí ela se abriu. Ela me disse o que foi que aconteceu com o noivo dela e tal, então eu não podia chegar até a penetração. Ora, no Tantra tudo é combinado. Tudo, absolutamente tudo. Não pode haver a menor violência. A menor violência. Eu já disse isso antes e enfatizo. O par tântrico tem que estar em perfeita harmonia. Se houver a menor desarmonia, tudo desaba, tudo se desconstrói. Então ela docilmente aceitou. Nós nos tornamos um par tântrico perfeito. E aí, isso eu estou construindo ela. E aí eu vi que ela faria um concurso. Posteriormente, numa segunda jogada, depois que ela já se formou, né? Conseguimos então construí-la, quer dizer, o Mago Negro aqui, o Mago Branco conseguiu construí-la, fazê-la renascer, e então ela terminou o terceiro grau, com lauda. E aí, mas não conseguiu, porque o emprego dela ofereceu R$600 a ela para ser estagiário, porque ela nunca tinha trabalhado. Ela e as 5 colegas dela nunca tinham trabalhado, então tinha que fazer primeiro estágio. E aí, como a Pfizer ou a Bayer, elas foram lá e ofereceram ela R$600 por mês como estagiária. Ela supunha um salário de R$3.000, e eu também, e o pai dela também. Então ela mandou o cara enfiar o dinheiro. Mas
A jogada tinha dito que ela faria o concurso, que ela passaria. Eu disse, posteriormente fez outra jogada semelhante, depois que ela teve essa decepção salarial. E então, a segunda jogada disse que haveria 3 concursos e ela passaria nos 3. Cada um deles ela teria mais ganho do que o outro. Ou seja, o primeiro menos, o segundo mais, o terceiro mais. Faria e seria aprovada. Ela confiou cegamente. Ela tinha uma admiração, chegou a me considerar um semideus. E então, quando aconteceu dela passar, quer dizer, a segunda prova do segundo ano do terceiro grau, ela já fez isso aqui. Conseguiu já deslumbrar os professores, ninguém sabia como ela de 3, nota 3, tinha passado para a nota 8 e depois para 10, e daí para frente foi até o segundo ano foi uma maravilha, o terceiro ano foi deslumbrante. Então, agora nós teríamos que fazê-la. Ela continuava feliz, apaixonada por mim, então, sentimentalmente, muito bem, precisava agora do dinheiro. Ou seja, tínhamos feito tudo ali. Ela estava afetiva sentimentalmente completa, ela estava, porque estava apaixonada por mim, mas tudo tinha sido feito de maneira que ela sentiu-se realizada, mas não tinha feito o concurso. Então, ela teimosamente, ou por uma questão de não querer depender do pai, foi procurar um emprego. Ela estava envergonhada porque já tinha, não era 27 anos não, 25 anos não, era um pouco menos, porque nós namoramos 5 anos. Então eu peguei ela com 20 anos, né? Com 20 anos não, porque nós terminamos com 27. 27 menos 5 dá 22. Então, quando o pai a levou até mim, ela tinha 22 anos, aquela ninfeta. Foram 5 anos de namoro. O processo durou 5 anos. Então ela não chegou a isto porque ela não fez o concurso teimosamente, achando-se envergonhada, porque o pai dela trabalhava humildemente, a mãe dela também, a mãe era manicure e o pai guardador de carros, então ela desprezou isso. Essas 2 cartas aqui, ela tentou queimar, ela tentou passar por cima dessas 2 cartas aqui. Ou seja, o concurso que seria garantida a aprovação. Ela tentou queimar, procurou emprego, se deu mal. Então, aí nós voltamos a isso de novo. Falei, bom, já que você percebeu que não tem como ter um emprego, como você supõe, na indústria química, farmacêutica, vamos então voltar ao início. Ela achou que seria um abuso, conversei com o pai dela, e o pai dela disse que quem sustentou ela durante 20, aí já estava perto do final. Quem sustentou ela até os 26 anos vai conseguir sustentá-la mais um ano, mais os 27 anos. Então, de 22 a 27, 5 anos. Ela disse, eu sustentei ela até a idade dos 26 anos. É só sustentar mais um ano, que eu garanti a ele. Em um ano ela fará 3 concursos. Posteriormente, o terceiro concurso, devido a problemas socioeconômico político do país, foi cancelado. Então ela ficou com o segundo. Mas o segundo já deu um salário inicial de 12 mil reais. Um salário inicial de 12 mil reais, com mordomias. Então, fizemos isto. E, feito o concurso, primeiro era em Minas Gerais, ela não quis separar dos pais, só viria ocasionalmente. Eu falei, espera. Ela fez o segundo concurso, né? Isso dentro desse ano que o pai concedeu a ela. Claro que o pai sustentaria ela mais tempo ainda. Aprovação garantida. Aí ela voltou ao plano original. E aí, agora ela tinha certeza. Já estava com 12 mil reais por mês. Entre 60 mil candidatas, ela passou, candidatos no Brasil todo, Maracanã, ela passou em vários lugares, mas ela fez no Maracanã. Ela estava entre os 40 aprovados. Eu tenho a fotografia, mas não posso mostrar. Ela, no primeiro dia que ela foi trabalhar, então o diretor do departamento lá no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, colocou os 40 num terreno e fotografou os 40 que tinham sido aprovados. Ele, a auxiliar dele, que é do corpo administrativo do Tribunal de Contas do Estado, e os 40 aprovados.
ela estava aqui, tinha chegado aqui. Muito bem. Nós continuamos a fazer o Tantra, ela foi designada para onde tem os reatores atômicos, Angra dos Reis, porque ela teria que, durante 3 anos, agora é a novidade, chegou aqui. Então, já estava, vamos dizer assim, realizada. Apaixonada por mim, afetiva sentimentalmente completa, e com um salário mensal de 12 mil reais. O único inconveniente era que ela teria que, durante 3 anos, ir para onde o Tribunal de Contas mandasse ela. Em primeiro lugar foi Angra dos Reis. Então ela foi para Angra dos Reis. Lá ela alugou uma pequena kitnet e ganhava o suficiente para isso, né? Perguntou como é que seria feito e o pai era muito safo, ajudou, e ela vinha em casa quinzenalmente, né? Era fácil vir de Angra dos Reis para Caxias, de Caxias para Angra dos Reis. Então tudo pareceu que tinha terminado aí. Mas, como ela continuava apaixonada por mim, quando eu disse a ela que temos completado o ciclo, que agora era hora de eu fazer o que eu fiz com todas as minhas namoradas, que eu era casado, então achar uma pessoa que me substituísse no coração dela. Tanto pode ser esta carta, como pode ser esta. Opa, desculpa, aqui agora tem alguma coisa que não é exatamente isso aqui. Então, cadê a carta? A carta, então, seria esta carta é o final. Ela parece que tinha atingido, né? Porque 12 mil reais, né? Então, através do Tantra que nós continuamos fazendo, né? Nada mudou, ela continuou indo na minha sala e agora para aprender mais coisas, já não era mais para passar no concurso, e faltava eu conseguir agora isso ser um par perfeito, não eu e ela, mas ela e outro homem, e este homem eu conseguiria encontrar. Então, seria isto aqui. Essas duas cartas significam isso. Aqui, tanto a realização afetiva. Eu tinha feito a realização profissional. Aí eu disse a ela, como ela falou para mim, jamais vou te assumir, porque você tem, quando eu tiver 40 anos, 40 menos um pouco, você terá 65, né? Então, então eu falei, não se preocupe, quando você achar comigo, junto comigo, que você está, vamos dizer assim, já não tem mais paciência de ficar comigo escondido, então eu conseguirei, através da magia, uma pessoa que ocupe meu lugar. Estava tudo planejado, tudo direito, nós continuamos, ela já estava aqui, então afetivamente comigo, e eu substituiria minha pessoa aqui por outra que tivesse uma idade máxima de 30 anos. E aqui está ela e a outra pessoa. Aqui é um andrógeno. Então aqui o planejamento está cobrindo um pênis e os seios estão de fora. É um homem e uma mulher. Realizado dentro de um universo em que ela reina. Então esse foi o jogo que eu fiz como mago branco. Cheguei a realizar essa proposta, mas continuamos. É agora que vai acontecer o problema. Até aí eu fui um mago branco. Mas aí, numa das sessões de Tantra, eu e ela terminamos a sessão de Tantra, ou seja, sexualmente, eu ficava só nas preliminares, ela não podia penetração. Então, o que é que aconteceu? Eu tive uma visualização. Eu via ela, porque dentro da meditação tântrica, eu tinha evidência completa, total. Né? Eu vi o homúnculo, né, que nós tínhamos criado. Aqui eu tenho um outro livro, né, onde eu fiz uma separação. Então, o nosso homúnculo, olha, gente, é inacreditável, né? Mas ainda hoje é possível, só que eu não uso mais. Ele tinha chegado a uma capacidade de combate que era o verdadeiro Javé. Ele se tornou praticamente Javé. Então, ele tinha um poder de combate absurdo. Tudo que eu pedia, que nós pedíamos a ele, consensualmente, ele fazia. Tudo. Então, o futuro dela era absolutamente garantido.
né? Com um homúnculo com um poder desses, então não havia pedido que ele não fizesse, contanto que nós nos mantivéssemos em harmonia, né? Então, olha aqui, outra representação boa para ele, está aqui, uma boa representação para ele também, né? Seria esta, não aquela do quadro onde ele aparece a gente fazendo tantra. Então seria esta. É como se fosse um anjo, representado por uma estrela, capaz de realizar nossas vontades. Com poder, a espada ali representa o poder, de realizar nossas vontades. Aí, nessa meditação tântrica, eu ainda como mago branco, então eu visualizei uma seção, um departamento do Tribunal de Contas, com várias salas, todo mundo já tinha saído, e no corredor um homem se aproximava dela e a beijava. Quando nós voltamos da meditação, eu disse a ela: você vai me trocar por outro, então vamos terminar aqui. E ela aí cometeu o grande erro. Ao invés de dizer a verdade, ela mentiu. Não, você está apenas com ciúmes, porque agora eu ficava só dentro de casa, agora eu estou indo para a rua e estou com 40 pessoas que eu vejo a cada mês, o grupo se reúne a cada mês, e então você se exacerbou seus ciúmes, você nunca foi ciumento, agora está, nada disso. Eu falei, não é verdade. Eu vi um homem lhe beijando. E ela mentiu. Mas o pai dela era meu aluno e entregou o jogo. Falou que o patrão dela estava indo na casa dela às 6 horas. Ela trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta, às 5 horas, este rapaz, que era o patrão dela, não vou dizer o nome, ia buscá-la, era o patrão não, era o gerente, era o diretor do departamento. Se apaixonou por ela e ia buscá-la em Angra dos Reis de carro. E trazia ela para casa. Quer dizer, ficava o sábado, desculpa. Ia na sexta de tarde, chegava lá por volta das 6, ficava com ela o sábado de noite, dormia com ela, ficava com ela o sábado, da sexta para o sábado, desculpa, eu sou apressado por causa do tempo. Ficava com ela da sexta para o sábado, à noite, do sábado inteiro, e trazia ela de volta no domingo, porque ela gostava de almoçar com a família. Então, isso durou 2 meses apenas. Porque eu descobri, tendo a visão de que um homem beijava ela, e o pai dela confirmou que ela estava sendo cortejada e estava passeando com outro homem que ele não sabia quem era. Simplesmente ele estacionava o carro na porta, nunca entrou na casa dela. E aí eu disse a ela: fale a verdade, porque você está fazendo alguma coisa que nós combinamos tudo direitinho. Se você tem outra pessoa, então você me diga. Não tenho. O pai dela já tinha dito que ela tinha ido 2 vezes de noite, chegou em casa às 4 horas da madrugada, ora bolas. Disse que estava no shopping. Aí ele disse assim: ora, ela com 25, 26 anos. Eu tenho certeza que a minha filha não sai de casa às 6 horas da tarde para voltar às 4 horas da madrugada e está no shopping. Obviamente, ela simplesmente não quis dizer e nós respeitamos. Tranquilamente, respeitamos isso. Aí, quando eu soube disso, senti muita raiva, senti ódio dela. Todo o amor que eu sentia tornou-se ódio. Ao acontecer isto, como eu disse a vocês, automaticamente as duas forças que formam o homúnculo, o masculino e o feminino, se tornaram forças de oposição. Então, aquele ser maravilhoso, poderoso, se dividiu ao meio e passou a ser assim: 2 seres brigando. Era eu odiando ela e ela mentindo para mim. Então, isso aqui iria desconstruir tudo. A gente tinha construído porque era um ser só, unido, lutando pelo que nós dois queríamos. Agora se desconstruiu, passou a ser 2. Começou o processo de devastação. Então, ao sentir ódio dela, automaticamente eu comecei a inverter todo o processo. Ou seja, deixei de ser um mago branco pelo tarô e passei a ser um mago negro. Porque eu não podia odiá-la. Um mago branco não tem ódio no coração. Mas vejam, minha gente, eu estava com 42 anos,
aproximadamente, né? Acho que era essa a idade, porque 20 anos depois ela disse: você vai estar velho e eu não posso lhe assumir. Então eu inverti. Na magia cinza, o que é que eu fiz? Eu pedi a Javé permissão para poder fazer o que aquele safado precisava, porque ele esbulhou o meu direito e Javé permitiu que viesse até mim uma entidade que das baixas esferas para fazer o que eu quisesse. Essa entidade, eu encontrei uma figura muito parecida, vou mostrar para vocês essa figura, era mais ou menos isso aqui. Olha, é difícil de descrever, mas era um misto de homem e animal. E ele dizia que era Exu do Lodo. Tem outras figuras parecidas que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Então, ele apareceu num círculo, mas ele tinha as patas de cão e os pés de galinha. Ele disse: eu sou Exu do Lodo, desde quando na magia cinza, e agora eu não consultei Javé. Eu tomei a peito fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ela merecia o castigo. Eu iria puni-la. A primeira coisa foi o ódio. Eu sabia que ao odiá-la, eu iria quebrar a força mágica em duas. Tudo que nós construímos ia ser desconstruído. Fiz um jogo de tarô, sem ela saber. Fiz sozinho, para ver como seria a desconstrução. Vou mostrar a vocês qual foi o resultado do jogo. Então, o resultado do jogo foi esse. Eu, de cabeça para baixo. Ou seja, de mago branco me tornava um mago negro. O que é que aconteceu? Me tornava um mago negro. Então, meu Deus do céu, agora entendi. Me tornando um mago negro, eu então chamei o Exu do Lodo. Chamei aquele ser, aquele ente. Que nós temos ali outras representações parecidas. Chamei. No tarô, ele é representado por essa figura de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Eu trouxe ele com o maior ódio possível. Então ele não ia fazer um ato maligno tão simplesmente. Eu ia pedir o máximo, o pior possível, o que se essa carta é invertida. Então, vejam bem, vou tentar mostrar a figura do Exu, que em si mesmo não é bom nem mal. Depende, então, o que era o nosso homúnculo. Vejam só como é que lidar com a magia é lidar com forças tremendas. Esse anjo lindíssimo, que era capaz de fazer tudo para construir a vida dela, reconstruiu, né? Então se tornou essa figura horrível. Quer dizer, se tornou não, foi substituído, porque eu chamei. Ele disse: quando precisar me chame. Essa figura horrível e poderosa. E aí, eu aí pedi a ele, já que eu me sentia no direito de vingança, o que eu queria era a vingança. Continuei fazendo, olha só, ela é inocente, até aí, inocente não, né? Mas continuamos fazendo Tantra. Aqui nós estamos na posição de Tantra. Se vocês perceberem nitidamente, vocês verão que isso aqui está acontecendo no duplo etérico, no plano etérico. Aqui eu estou, né, na posição do Maituna, é um abraço onde eu estou de joelhos, e ela está com as pernas abertas, abraçada comigo. Mas não há penetração. É apenas um abraço, ela não suportava penetração. É apenas um abraço. E seriam só as preliminares. Mas continuamos fazendo Tantra. Só que esse Tantra, ela está mentindo para mim, eu mentindo para ela. Por isso a desconstrução. Ela dizendo que continuava namorando comigo, e o pai dela me dizendo que todo sábado, toda sexta-feira, às 6 horas, um homem ia buscar a Angra do Rei de carro, trazia ela no domingo de manhã, e ela almoçava em casa. Então, o pai dela era meu aluno, entregou o jogo. Aí eu sabia que ela estava mentindo e decidi, então, usar as forças negativas da árvore. Gente, não vamos não fazer isso, senão não vai dar tempo. Ou seja, não consultei Javé. Simplesmente decidi usar o lado negro dele.
Eliphas Levi aqui mostra uma representação bem feita de Javé. Então, eu até então, como mago branco, era Javé de barba branca. Inverti. Isso, na Cabala, segundo Eliphas, seria isso. Me tornei um mago negro. O lado negro já... Mas não pedi permissão a ele. Tomei essa decisão sozinho. A diferença entre a magia cinza e a magia negra é que quando eu fiz a magia cinza, fiz tudo certinho, obedecendo às leis cósmicas, e aí eu pedi a Javé, e ele disse, pode usar a força negra, dentro das leis que você conhece. Então, o mesmo Exu, que eu mostrei a vocês, com cara de cão, corpo de homem, patas de galinha, pés de galinha e patas de cão. Então, ele veio imediatamente. Apareceu, como sempre, dentro do círculo, preto por fora, vermelho por dentro, mas aí eu já não queria saber, não me interessava o que Javé pensasse. Para mim, pouco interessava. E aí fiz um ritual mágico de magia negra, representado aqui por Eliphas. Fiz um ritual, e nesse ritual eu pedi a esse Exu, que o Exu do Lodo, que fizesse o maior mal possível aos dois. Gente, eu fiz. Eu inverti tudo. Eu me tornei um feiticeiro, um mago negro. O lado luminoso de Javé ficou para baixo. E eu não falei com ele, não pedi permissão. Então, assim, Eliphas Levi representa, é uma ótima representação. O tarô tem outra representação, que é isso aqui. O mago branco é este, o mago negro é este. Eu me tornei isto. Ela mentia para mim, eu mentia para ela. Fazíamos o tanto, fazíamos. Só que quem comandava era eu comandava as forças, ela não sabia com que força estava lidando, eu tinha plena consciência, e o que é que eu pedi? Eu pedi simplesmente que o Exu do Lodo, que podia fazer isto, que foi o que ele fez com o Luiz, agora eu queria que ele fizesse isto. Não apenas danificá-lo, mas matá-la. Foi o pedido. Quando ele disse, o que é que você quer que eu faça? Eu disse, mate os dois. Eu não quero. Se ela não vai ser minha, não será de ninguém. Que ela desapareça. Junto com ela, quando ela for para Angra dos Reis, com o dito cujo, não vou dizer o nome aqui, ou na volta, que o carro dê 5 cambalhotas e fique do tamanho de uma caixa de fósforos. Eu pedi isto. Eu fiz esse pedido expressamente. Ele disse será feito. Mas não conseguiu. O máximo que ele conseguiu foi o noivo dela, né? Não vou dizer quem era o namorado que queria noivar em 3 meses, percebeu que não conseguia penetrar, não sabia por quê, e exigiu que ela fizesse um exame ginecológico na Medicom. Ela foi até a Medicom, o pai dele me contava tudo, o pai dela me contava tudo. Eu sabia de tudo. Ela mentia de um lado e dizia a verdade do outro. Agora, o que eu pensava, ela não sabia. O que eu fazia, ela não sabia. Fiz um ritual de magia negra, segundo o que está ali Eliphas, evocando todas as forças malignas e transformando o espaço-tempo no inferno para ela. E para ele também, porque eu achava que ele era culpado. Porque ele perguntou a ela, tem compromisso? Ela disse, nenhum, mentiu. Mas ele sabia, porque ela tinha sábados que ela, quando estava de folga, ela não ia encontrá-lo. Então ela estava com ele e comigo. Chegou ao cúmulo de, numa sexta-feira de noite, ela sair com ele para o motel às 6 horas da tarde, voltar às 4 horas da madrugada, cochilar e às 9 horas da manhã estar na minha sala comigo. Eu achei a coisa mais nojenta que ela podia ter feito. Olha só, no mesmo fim de semana que ela estava de folga, ele veio pegá-la em casa às 6 horas da tarde, levou-a para um motel ou para a casa dele, eu acho que ele tinha casa própria, e como era solteiro, então ficava lá a noite toda. Acredito que era isso.
né? O pai dela dizia que era um motel, mas eu acredito que pelo que ele ganhava, ele já tinha comprado casa, mobiliário e tudo. Já estava pronto. Ele disse que em 3 meses ele noivaria, em 1 ano no máximo casaria. Então já tinha casa. Então ela chegou a fazer isso. Isso me levou ao ponto máximo, à loucura. Eu enlouqueci. De indignação, de raiva, de ódio. O que era amor, o que era paixão, se tornou obsessão, e essa obsessão chegou às raias da loucura. Então, a primeira coisa que aconteceu, o cidadão mandou ela fazer, pediu, exigiu que ela fizesse um exame ginecológico bem determinado, que ultrassonografia intravaginal, alguma coisa dessa natureza, e o diagnóstico foi vulvodínia. Ele era culto, ele sabia o que era vulvodínia. Então ela tinha esquivado da penetração com a desculpa de que a mãe tinha dado a ela uma educação errada e só depois de casada que ela poderia permitir a penetração. Mas é claro que ele não era trouxa. Outro dia ela dizia que estava menstruada, estava com desejo sexual por ele, estava mesmo. Começou a transferir o afeto que sentia por mim para ele. Eu comecei a sentir o distanciamento dela. Paramos com o Tantra, porque se não há afeto, não é possível, o Tantra é impossível. Para haver o Tantra, é indispensável afeto. Amor, mais poder ainda. Então, a primeira coisa que aconteceu, quando ela levou o exame, não pôde esconder dele, laudo vulvodínia. Ele então se afastou. Eu, na jogada, estou mostrando a jogada. Tá? Isso eu vi antecipadamente. Isso aqui significa ele, pegou a maletinha, juntou o matulão dele, a sacolinha, a mala, né, e saiu, foi embora, deixou ela. Ela telefonou para mim dizendo, quero morrer, quero morrer, quero morrer. E eu pensando, e vai. E vai. Então, sofrimento é o que significa essa carta. Tudo se inverteu. Eu fiquei de cabeça para baixo, né, me tornei um mago negro. O Exu do Lodo, que poderia ter agido simplesmente, né, fazendo magia cinza, se tornou, portanto, um animal feroz, indomável, e ela, a primeira coisa foi, ele descobriu que ela tinha vulvodínia. Então, ao descobrir isto, ele se afastou dela. Cadê a carta? A carta que significa que ele se afastou dela. Quer dizer, a imagem dela passou a ser essa. Ela não serve para mim. Como é que eu vou ter como esposa? Ele disse para ela assim, eu sou aquilo que eu te mostrei. Mas você não se mostrou, você mentiu para mim. Você mostrou-se como uma mulher normal, mas você não é uma mulher normal. Você tem uma doença congênita que não tem cura. Como é que eu posso casar com você? Você jamais poderá ter filhos, porque não pode sofrer penetração. Nunca poderei engravidar você, a não ser de proveta. Né? E você é mentirosa, você mentiu para mim. E aí desapareceu da vida dela, como o noivo tinha feito. Tudo isso eu tinha visto por antecipação. Ainda ela com afeto por mim. Eu tinha visto isso. Eu joguei sem ela saber e vi. Ele desapareceu. Aí já o Exu do Lodo não o mataria. Eu dei graças a Deus. Porque, no fundo, depois de bem pensar e bem medir as circunstâncias, eu percebi que o único mal que ele fez foi amá-la. Mas ele perguntou a ela, tem compromisso? Ela disse não. Você é comprometida? Não. Aí, num belo dia, no corredor, quando todo mundo já tinha saído, nos corredores daquele andar, ele veio por trás, abraçou ela e beijou-a. Foi o que eu vi. Aconteceu. E aí, quando eu joguei o tarô, vi que tinha acontecido. Ela, fingindo inocência, mas começava a não vir todos os sábados. Claro, já estava trabalhando, mas ela podia vir na sexta-feira por sábado de noite e no sábado de manhã estar aqui, pelo menos mudar, em vez de manhã, vir de tarde. Eu aí disse a ela, por que você está se afastando? Aí ela confessou, eu estou interessado em outro homem. Por que você não disse isso logo? Porque eu tive medo de você. Ué, você não me conhece? Você sabe que se você falasse a verdade, eu faria o que nós combinamos, né? Nós conseguiríamos que você passasse dos meus braços para o braço de outro homem, digno, lídimo, honesto, que tivesse mérito e dinheiro suficiente. Agora você já ganha 12 mil, ele ganhava, eu acho que 20 mil reais.
E ela passou então a sofrer. Essa carta indica sofrimento. Meu mundo caiu. Ele deixou de ir para a casa dela. Pronto. Então eu dei graças a Deus no fundo do coração. Até aí já vai estar fora. Eu nem queria saber dele. Eu estava fazendo tudo, tomei as rédeas da justiça na minha mão. Sofrimento e perda. Essa carta significa sofrimento e perda. De cabeça para baixo, o dinheiro que tem no bolso do enforcado cai. A carta, o nome enforcado é estupidez, é o pendurado. Ou seja, se você estiver nessa posição, é desconfortável, porque você vê o mundo de cabeça para baixo, tudo invertido. Ou seja, todos os sonhos dela, então, ruíram. Mas ela não perdeu o emprego. Continuou. Embora triste, embora sofrendo, foi de ônibus, vinha de ônibus, deixou de ter a mordomia do carro, mas o emprego continuou. Mas eu pedi mais. Agora que o ônibus, não podia ser, porque tinha muita gente. Mas que acontecesse algo que ela pagasse pelo que me fez, não só com sofrimento, mas com a desconstrução de tudo. Ou seja, perder o emprego, perder a saúde e chegar, se fosse permitido, o Exu do Lodo morrer, matá-la. Mate-a. Se ela não é minha, não será de ninguém, porque ela mentiu. Nós combinamos uma coisa e ela mentiu. Então, ele foi perfeito. Ele fez tudo da maneira a mais certa possível. Aqui está uma outra figura que parece um pouco com ele. Deixa eu ver se é nesse livro que está. Um Exu normalmente, gente, é assim, como está aqui. Ó. Geralmente é isto. É um homem, né, que morreu, passou para o outro lado e adquire poderes. Como eu, por exemplo, se morrer, provavelmente eu vou começar com um Exu. A não ser que a hierarquia celeste ache que eu devo ser mais ainda do que um Exu. Ou seja, dependendo daquilo que eu sei e do meu mérito, eu ocuparei um lugar na hierarquia celeste, né, fazendo bem. Mas eu passei ao lado passei a adorar Kali, a deusa da morte. Ou seja, o ritual que eu fazia era para matar. Para matar quem? Ela, Danae. Então, em vez de Shiva e Shakti, em vez de Krishna e a esposa dele, tinha 3 esposas, né? Shiva é o mestre do Tantra. Então, ele tem a esposa Rikumini, que é temperamental, Bhadra, que é tranquila, e Radha, que é a esposa mais perfeita dele. Então, já não podia mais usar essa força. Já não podia porque ele não faria isso. Então eu passei a usar a força de Kali. Não de Shiva, mas de Kali. O que é que eu fiz? Idealizei ela nessa situação. Na boca de um dragão, dentro da boca de um dragão. Vocês estão vendo aqui a figura? Ó? Essa figura que está aqui dentro é uma pessoa, ela. E aqui é um dragão. Ou seja, as forças destrutivas da natureza primitivas, como está no Gênesis 3, miticamente. Então ele estava dentro da boca de um dragão. Na hora que ele fechasse a boca, esmagaria ela. Foi essa a imagem que eu criei. Era só ele fechar a boca. Fechando a boca, mataria ela. Pronto. Então eu passei a cultuar Kali em vez de Shiva. Aqui acho que nós temos uma imagem. Então essa passou a ser a deusa cuja força eu manipulava. Fui para outro tipo de teogonia. Javé não me interessava mais. E usei o Exu do Lodo, né, que obedecia docilmente a ela. E acho que é nesse livro nós temos uma outra representação, mas já mostrei para vocês. Né? Seria aquele animal, eu acho que aquilo ali não é normal, o Exu não tem normalmente aquela forma, mas eu deixei de ser Shiva, o construtor, para ser Kali, a destruidora. Pronto. E aí era só esperar. Ela só esperava. Eu tinha feito ela renascer. De um ovo, ela foi se transformando
até ser um feto e nasceu de novo. Aquele nascimento de Vênus. Agora ele ia desconstruir, ia fazer com que ela voltasse ao zero. Então, o Exu do Lodo não era um Exu comum, portanto não era isto. Era aquele animal que eu mostrei para vocês. É a coisa mais semelhante que eu vi a ele, é este animal. Então, docilmente, eu consegui continuar fazendo tantra com ela, mas aí tive que parar. Porque se não havia mais afeto, não tinha mais como fazer tantra. E aí ele se colocou à minha disposição e do meu ódio. Começou a desconstruir a vida dela. Ela começou a viver uma vida de sofrimento insuportável. Insuportável é a palavra exata. E eu estava todo feliz, feliz da vida. Finalmente, ela perceberá que o que ela fez merece a morte. Quer dizer, analisei, julguei, sentenciei. Pronto. Aqui está a figura mais parecida com o Exu do Lodo. E aí, agora eu só estava esperando que ele matasse ela. Aconteceu então o imprevisto. Inopinadamente eu estava aqui, nesta casa, um dia, quando um raio de luz chegou até a minha mente. E eu tomei consciência do mal que eu estava fazendo. O mago branco voltou a despertar. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Fui até o quarto. Botei o joelho no chão. E chamei por Javé. A voz dele ecoou na minha mente. Sabes que estás em falta comigo. Eu falei, sei. E te imploro, justiça. Justiça, não vingança. Ele disse, tu sofrerás 2 males graves. Eu falei, aceito. Posteriormente, eu tive uma inflamação da vesícula que dói feito desgraça. Cada vez que você tem uma crise de vesícula, é como se você estivesse num parto. Mas eu sabia o que estava passando. E a síndrome de pânico que você foi curado, voltará novamente. Você ficará preso dentro de casa com medo de morrer, porque você quis matar. Então você vai saber o que é sentir o medo da morte. E para isso, você vai voltar a ter a síndrome de pânico. Aceito. É justo. É justo. E ela não será morta. Eu falei, amém. Pronto. Está satisfeito. Mas ela também, numa atitude de dignidade, telefonou para mim dizendo que queria um último encontro comigo. Ou seja, aquela história de que estava com medo de me dizer, porque tinha medo de que eu fizesse mal a ela, era pura balela. Ela sabia perfeitamente quem eu era. Então, ela marcou o encontro. E eu marquei o encontro com ela no sábado de manhã, ela de folga, ela foi para a minha sala, sentou-se na mesa junto comigo, não tivemos, nem nos abraçamos, nem nos tocamos. Sentou na mesa e ela disse, contou a história, eu falei, eu estou sabendo de tudo. E foi claro, teu pai me contou. Tudo o que você fazia, eu sabia. Além do tarô, o teu pai me contou. Agora, você sabe que você escapou de morrer, porque eu voltei a ser lúcido. Eu cheguei a ficar louco de ódio por você. Você ia me matar, eu falei, ia. A você e ao seu noivo. Depois, Javé retomou por conta própria, porque ele me ama. E ele sabia que eu estava louco, portanto, eu não estava sendo responsável pelos meus atos. Eu estava obcecado, eu estava odiando, eu estava num estado de mente onde não se podia cobrar de mim responsabilidade pelos meus atos. Por isso, eu fiz magia negra.
Graças a Deus, um raio de luz tocou em mim e nela. Javé se mostrou. Se mostrou de forma benevolente, como ele é, sempre. Acho que é aqui que nós temos ele. Agora, é aqui. Ele se mostrou benevolente. Gosto desse quadro, amo esse quadro. Aqui está ele, no trono dele, e aqui está simbolicamente qualquer alma. A minha, a sua, a dela, no colo dele. E como ele nos tinha no colo dele, a ela, apesar de mentirosa, falsa e traidora, traiçoeira, perversa, como é que uma mulher pode, 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, ir para um motel ou para a casa de um homem e transar com ele? Claro que ele não podia penetrar, mas ele não sabia ainda, por quê? Passou até as 4 da manhã com ele, tirou um cochilo e às 9 da manhã estava comigo na minha sala, novamente transando. Quer dizer, mas eu já sabia o que é que eu podia fazer, até onde eu podia ir. Então Javé nos colocou de novo no seu colo. Lembrou-se de nós. Ela veio me contar a verdade. Então, glória a Javé. Glória a Javé. Me permita me recuperar. Eu disse a ela: como você pode fazer isto? Você desconstruiu tudo. Estava planejado que eu colocaria um homem na tua vida, que eu lhe daria tudo: dinheiro, sucesso, felicidade, prazer, alegria, realização. E esta carta de completude afetiva, sentimental, amorosa, eu sairia da sua vida e colocaria alguém neste lugar. Por que você fez isto? Não pensei. Pois é. Custou caro a você e a mim. Eu vou sofrer a justiça de Javé. E aceitei. Estou só esperando. A qualquer momento, ele vai mandar um raio, Júpiter, né? E eu vou adoecer. Não sei que doença é, sabia. Era inflamação da vesícula. Pedra na vesícula. E depois a síndrome de pânico. Quando ficasse curado da vesícula, eu teria síndrome de pânico. Mas você não sofrerá mal nenhum, a não ser o que eu, de cabeça fria, percebi. Jamais você poderá casar com qualquer homem. Porque nós tínhamos 2 coisas a fazer. Quando seu pai trouxe aqui e você se confessou comigo. Você disse a história do seu noivo e eu diagnostiquei vulvodínia, eu sabia o que era. E você disse que não queria mais depender do seu pai e eu disse: eu posso te dar um emprego que te dê dinheiro suficiente para sustentar teu pai e tua mãe. Qual das 2 coisas você quer primeiro? E você disse: o emprego. Graças a Deus você pediu o emprego como prioridade, senão eu teria lhe curado. E agora você estaria com dinheiro, e você estaria com seu amante, com saúde, podendo fazer o que você quisesse, me enfiando a faca nas costas. Mas você está com um cinto de castidade que te foi imposto pela natureza. E eu não vou mais fazer coisa nenhuma para tirar isso de você. Eu posso lhe curar. Eu tenho de Deus a capacidade. Javé pode fazer isso. Tirar essa incapacidade da sua mucosa vaginal de receber o toque de algum objeto. Eu posso, mas eu não vou fazer. Então você está usando, a partir de hoje, quer dizer, sempre foi, um cinto de castidade, que será o teu castigo. Tua punição não será a morte, não será a doença, será o sofrimento, porque você não terá nem a mim, nem a ele, e nenhum outro homem. Porque qualquer homem que descobrir que você tem vulvodínia não vai querer nada contigo. Prepare-se para morrer solteira. Esse é o castigo que a natureza te impôs, não eu. Javé nem mencionou. Ele nem mencionou, porque ele sabe. Qual é o homem que vai querer casar com uma mulher que ele não pode penetrar? Vai ficar só nas preliminares. Só se fosse um velho como eu, que se satisfazia apenas de vê-la nua, já era para mim o paraíso. Abraçá-la, beijá-la, né, e fazer as preliminares me dava total masturbação. Eu masturbava ela e masturbava, isso para mim já era tudo, pronto. Mas você não vai querer casar com um velho.
Então se prepare. Usa o seu cinto de castidade pelo resto da vida. Será o teu castigo. Joguei fora meu telefone, não telefone mais para mim, jogue fora o seu. Nós tínhamos uma linha, já disse ao seu, tinha 2 telefones, um que eu usava para todo mundo, clientes e alunos, e um que quando tocava eu sabia, era ela. Era uma linha exclusiva dela. Ela olhou para mim e disse, estou com vontade de me jogar nos seus braços. Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Eu vou ficar aqui sentado, a porta está aberta, eu não tranquei, você sairá por aquela porta e nunca mais eu verei a tua face. Nunca mais. Vou ficar aqui sentado, não vou nem levantar para que você não tenha a possibilidade de me abraçar. Porque eu não tenho mais ódio de você. Agora tenho nojo. Agora você me enoja. E eu vou sofrer 2 coisas por causa do que eu pensei fazer a você. Que graças a Deus não aconteceu. E Javé disse, se eu fizesse, se eu permitisse, você sofreria muito depois de perceber o que fez, quando voltasse à lucidez. E o Exu do Lodo, ele voltava e dizia, eu não consegui. Eu dizia, você é incompetente, você não tem poder nenhum. E ele dizia, o que é que eu posso fazer? Quando ela está de carro com o namorado, que eu tento fazer alguma coisa para travar a roda do carro, não acontece. Eu não recebo poder para isso. Era Javé. Veja, acima de tudo, ele estava deixando que eu tivesse a experiência mais triste, mais vergonhosa da minha vida, mas foi um grande aprendizado. Ela continua hoje com vovô Dínia, comprou uma casa, mudou-se da vila, fácil, né? Ganhando 12 mil reais sendo empregada estadual, comprar uma casa pela Caixa Econômica, a coisa mais fácil do mundo. O primeiro sonho dela era mudar daquela vila, mudou, mas nunca mais teve outro homem na vida dela. Passou a viver simplesmente em função do emprego, do pai e da mãe. Pronto, essa foi a minha vingança. Mas veja, eu não fiz nada. Apenas deixei de fazer. Ela queria voltar. Se eu continuar aqui, vou me jogar nos seus braços. Você vai querer me convencer a curar sua vovodinha. Agora não. Se tivesse sido lá no início, a sua opção preferencial, eu teria curado, depois teria te dado tudo o que você tem hoje. Mas você optou errado. Pelo dinheiro primeiro. Essa sua opção agora lhe deixa com um castigo imposto pela própria natureza. Você nasceu assim, morrerá assim. Nunca você terá um homem do seu lado. Nunca. Como marido, como noivo, como namorado. Só se for um babaca, um velho como eu. Essa será a sua punição e não fui eu. Você já previa que você era maligna. Você é por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, eu sinto nojo de você, e você vai carregar esse cinto de castidade pelo resto da tua vida. É a justiça, não é vingança, porque eu não fiz nada. Agora, tentar voltar a me abraçar, a me beijar, para que eu tire isso de você, pode desistir da ideia. Fiquei sentado, falei, por favor, você tem 3 segundos para levantar dessa cadeira e sair dessa sala. Ela executou, com as lágrimas escorrendo, abriu a porta, fechou, desapareceu até hoje. Agora ela não mora mais na vila onde morava, não me interessa onde ela está, não procuro saber, mas uma página triste da minha vida que eu tive nesta semana, a ordem de dizer a vocês. Eu fiz magia negra, com todos os requintes do conhecimento que eu tinha. Então, eu fui perito em magia branca, fiz com toda vamos dizer assim, a beleza do rito, da sequência, obedecendo às leis da magia cinza, e não consegui fazer magia negra completa, porque Javé disse, não, você se arrependeria, mas você não teria como voltar a dar a vida a ela. Você não poderia trazê-la de volta à vida. Você ia ser infeliz e sentir culpa pelo resto da tua vida.
Então eu não permiti, porque eu sei que teu coração é meu. Mas deixei você fazer a experiência, para que você veja até onde o ser humano é capaz de ir quando a besta, a fera que está dentro de você, você solta ela. Você soltou a fera que estava dentro de você. Eu vi e deixei. Mas não deixei que a entidade que você manipula para o cinza ou mal, que ela fizesse o que você mandou. Eu não deixei. Não dei poder para ela fazer isso. A culpa não é dele. Também nunca mais eu chamei essa entidade. Pronto. Está aí feita a minha confissão pública, que completa a série Danae. São o vídeo passado e este são os capítulos finais. Eu tinha parado no 10, na playlist, com vergonha de dizer o que eu disse nesses 2 capítulos. Eu achava que a minha imagem ia ficar manchada. Agora, pensem o que quiserem. Esse foi o fim da minha aventura com Danae, a mulher pela qual eu me apaixonei, amei e depois fiquei obcecado por ela. A obsessão é uma doença mental. Eu enlouqueci. Então tem a música que diz: já não é amor, já não é paixão, o que eu sinto por você é obsessão. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Eu inverti. Sem você eu vivo a sofrer, com você vou sofrer muito mais. Alterei a letra da música. Sem você eu vou sofrer. Sofri do mesmo jeito que ela sofreu. Ela perdeu 2, eu perdi ela. Um só. Agora esperei e veio. A pancada veio firme. Fiz a cirurgia da vesícula, laparotomia por laser, e sofri durante 6 meses a síndrome de pânico, como já tinha dito. Mas consciente e usando todo o meu poder mental para equilibrar as dores, né, que não tem analgésico que faça passar. Com síndrome de pânico, ainda já estava com síndrome de pânico quando eu fui fazer a laparotomia, tremia de medo, e o meu anestesiologista dizia assim: Fernando, que era o doutor Fernando Laranjeira, foi o meu cirurgião, disse assim: o nosso cliente aqui está ansioso para fazer a operação, brincando, e ria. Começou a contar piada, aí já é outra história. Como foi que eu ultrapassei essas 2 fases, onde eu estava sofrendo a justiça de Deus, o Deus do nosso universo, que é a lei. Yahvé é a lei, a Torá. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida? Não. Porque se fosse assim, ele me mataria. Eu desejei matar? Se eu desejei, já fiz. Segundo a lei dele, é essa. Se você pensa, já fez. Mas ele foi misericordioso. Então, passei pelas 2 fases, cumpri o castigo e voltei de novo a ser um mago branco. Voltei novamente à minha posição inicial. E aí fiz um pedido especial a Javé. Chamei, invoquei, orei e disse a ele: por favor, me tira o poder de fazer o mal. E a voz dele disse: está feito. Pronto. Eu hoje não tenho o poder de fazer o mal. Ofereci no altar do meu coração a Deus uma parte do meu poder. Não sou capaz de fazer o mal a ninguém. Não tenho mais esse poder. Entreguei a Javé de volta, voluntariamente. Agora eu sou um mago branco. Agora eu sou um taumaturgo, foi assim que ele disse. Você agora não é mais um mago branco. Agora você vai se aprofundar numa ciência nova chamada taumaturgia.
não é mais magia. Então eu não sou mais um mago, eu sou um taumaturgo. Mas eu digo às pessoas que eu sou um mago branco, porque a maioria não tem a menor ideia do que é um taumaturgo. Há um santo famoso da Igreja Católica chamado Gregório Nazianzeno, conhecido como Gregório, o taumaturgo. Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, foi um taumaturgo. Continuou fazendo o maior bem possível ao maior número possível de pessoas. Essa sala, ou através do vídeo, se o dia tivesse 48 horas, eu faria mais bem ainda. Então, isso aconteceu. Eu tinha 42 mais 5, 47 anos. Quando eu completei 50 anos, eu fiz o maior aniversário da minha vida. Contarei a vocês um dia. Eu era feliz, completamente feliz. O mal não me atingia. Não conseguia mais nem fazer o mal, nem sofrer a ação do mal. Eu estava imune. Eu tinha me tornado semelhante a Javé. Eu tinha voltado a ser o Adam Kadmon, restituído. A figura que mais parece com isto, mas ainda não cheguei à perfeição dela. Acho que aqui nós temos, vamos ver, nós temos em vários livros. Esta. Aqui está o grande taumaturgo, Jesus de Nazaré, com as 4 forças elementares: terra, água, fogo e ar. Eu me tornei isto. Quase isto. Um outro Cristo, incapaz de fazer o mal. Sacrifiquei no altar da misericórdia de Deus o meu poder de fazer mal a quem quer que seja. Assim termina, completa e finda a playlist Danae. E está dito para vocês então como foi que eu me tornei um taumaturgo como prêmio, depois de pedir a Javé que me tirasse o poder de fazer o mal. Mas foi preciso fazer. Não foi bonito? Então ele disse: fala, conta, não será vergonha para ti. Pronto. Era um segredo. Agora não é mais. Então, ele disse: será a maior prova de amor seu por mim. Você me oferecer o seu poder de fazer o mal. A sua vontade agora é minha. Você não tem mais vontade. Sua vontade é minha. É o maior sacrifício que um mago pode fazer.